Equipamento para o ensaio de raio-x. A ilustração mostra a configuração básica de um equipamento estacionário de raio-x para peças de pequeno porte. Maiores detalhamentos sobre esta ilustração você poderá encontrar em sua apostila TreinaEnd. Observe que o cátodo é constituído por um filamento e pelo cone de focalização. O filamento é feito de tungstênio, metal com alto ponto de fusão para resistir às altas temperaturas. O cone de focalização é feito de uma liga de ferro e níquel. Ele envolve o filamento com a finalidade de concentrar a emissão do feixe eletrônico numa área restrita do anodo. Volte a observar o anodo. O alvo no anodo é feito de tungstênio, pois este material, além de resistir a temperaturas elevadas, apresenta alta densidade e, portanto, grande número de átomos para colisão. O vácuo existente no interior do tubo tem a função de proteger os elementos contra a oxidação e também de proporcionar isolamento elétrico, para evitar a ocorrência de centelhas entre os eletrodos. Devido às altas temperaturas envolvidas, há necessidade de um sistema de refrigeração para evitar danos aos componentes. O elemento mais afetado é o anodo, que recebe o impacto dos elétrons, gerando os raios-x e grande quantidade de calor. Um fluido refrigerante, que normalmente é água, circula no interior do anodo para a refrigeração. O revestimento, geralmente feito de chumbo, tem a finalidade de reduzir a intensidade da radiação espalhada. Apresenta apenas uma abertura para a saída dos raios-x na direção desejada. Variáveis que afetam a quantidade de raio-x emitida. As principais variáveis que influenciam a quantidade de raios-x emitidos são a intensidade da corrente e a diferença de potencial. Intensidade da corrente. A emissão de elétrons é diretamente proporcional à temperatura do filamento que é aquecido pela corrente elétrica. Quanto maior for a corrente, maior será a temperatura do filamento e, portanto, maior a quantidade de elétrons emitidos. A intensidade da corrente é medida em mA, milésimo de ampere. Diferença de potencial. A diferença de potencial ou voltagem é medida em kV. Quanto maior a DDP entre o anodo e o cátodo, maior a aceleração dos elétrons, causando maior impacto no anodo e gerando raio-x com maior energia, ou seja, com maior poder de penetração e, consequentemente, pequeno comprimento de onda. Determinação do tempo de exposição. A exposição ou quantidade de radiação recebida é diretamente proporcional à miliamperagem e à voltagem aplicada ao tubo de Coolidge. Uma vez fixados esses dois fatores, o tempo de exposição é outro parâmetro que influi na sensibilização do filme. Quanto maior o tempo, maior a sensibilização. Portanto, é fundamental determinar o tempo de exposição. Para determinar o tempo de exposição, utilizam-se as curvas de exposição fornecidas pelo fabricante do equipamento. Cada equipamento possui sua curva específica. Para entender melhor esse assunto, você precisa conhecer um pouco mais sobre os filmes radiográficos. As principais características dos filmes são densidade radiográfica, contraste da imagem, velocidade do filme e granulometria. De acordo com essas características, os filmes radiográficos são classificados em 4 tipos: 1, 2, 3 e 4. O tipo 1 tem velocidade baixa, contraste muito alto e meia-vida extra fina. O tipo 2 tem velocidade média, contraste alto, meia-vida fina. O tipo 3 tem velocidade alta, contraste médio e meia-vida grosseira. O tipo 4 tem velocidade muito alta, contraste muito alto e meia-vida variada.
A seleção do filme radiográfico para uma dada aplicação é um compromisso entre a qualidade requerida dessa radiografia e seu custo, incluindo-se aí o tempo de exposição. Para facilitar a escolha, os fabricantes fornecem as curvas características de cada tipo de filme. A norma da American Society for Testing and Materials, E94, relaciona o tipo de filme com a espessura da peça e com a voltagem a ser utilizada no ensaio. O quadro mostra um extrato dessa norma, desenvolvido para o aço. Telas intensificadoras de imagens, ecrãs. Para dar maior nitidez às radiografias e diminuir o tempo de exposição, usam-se as telas intensificadoras conhecidas por ecrãs. Estas telas evitam que as radiações que ultrapassam o filme reflitam de volta para este, prejudicando a nitidez da radiografia, além de favorecer uma maior absorção de radiação pelo filme. Alguns ecrãs utilizados são cartões recobertos com película fina de chumbo da ordem de centésimos de milímetro. Se os assuntos tratados até aqui ficaram suficientemente claros, você já tem condições de acompanhar a realização de um ensaio por raio-x. Ensaio de solda por raio-x. Você ficou sabendo que uma das utilizações da radiografia industrial é na inspeção de solda. Para conhecer o processo como um todo, veja como é feita esta inspeção. Observe a peça, que é uma chapa de aço soldada. Para ensaiar esta peça, será utilizado um equipamento com capacidade de 100 kV e 15 mA. Analise a curva de tempo de exposição fornecida para este equipamento. A espessura do material a ser ensaiado é conhecida, 10 mm. No caso, vamos adicionar 2,5 mm a esta espessura devido ao reforço do cordão de solda. O gráfico mostra que para esta espessura deve ser tomada como base a curva C, para 100 kV. Ligando ao eixo do tempo o ponto em que a linha da espessura, 12,5 mm, cruza com a curva C, constatamos que o tempo de exposição deve ser de 10 minutos. Outras informações obtidas são: filme de alta velocidade e médio contraste, intensidade de corrente no tubo de 15 mA, distância filme-foco de 700 mm, densidade radiográfica a ser obtida entre 2 e 2,2, espessura do ecrã de 0,2 mm, frente e verso, tempo de revelação de 5 minutos com banho a 20 graus Celsius. Desta forma, para nossa chapa de aço de 12,5 mm de espessura total, obtemos, além dos parâmetros anteriores, voltagem de 100 kV e tempo de exposição de 10 minutos. Preparação do ensaio. Antes de submeter a peça soldada à radiação, é necessário preparar o equipamento que será utilizado. Veja a seguir as principais etapas desta preparação. Primeiro, montar o chassi suporte tipo envelope para blindar a luz do conjunto formado pela etiqueta de identificação da radiografia, o filme e o ecrã. Essa montagem é realizada em câmara escura. Segundo, montar o sistema no bunker, que é o local onde fica alojado o tubo de raio-x e onde se coloca o conjunto formado pela peça e o chassi montado, que serão submetidos à radiação. O bunker pode ser feito de estrutura metálica revestida com camada de chumbo, como no nosso exemplo, ou por paredes de concreto, que geralmente são construções para peças maiores. Nessa montagem, colocamos ainda o IQI sobre a peça soldada para verificar a qualidade da radiografia. Terceiro, fechar a porta do bunker, pois somente assim o equipamento pode ser acionado,
devido ao sistema de segurança, evitando a exposição dos operadores e meio ambiente à radiação. Quarto, regular o equipamento no painel de controle, ajustando o tempo 10 minutos, a voltagem 100 kV e a amperagem 15 mA. O ensaio. Agora que o equipamento está pronto para ser acionado, os próximos passos são: primeiro, acionar o sistema de segurança visual e/ou sonoro para garantir que durante o ensaio os níveis de radiação estejam dentro dos padrões de segurança exigidos pelas normas vigentes. Segundo, ligar a refrigeração do tubo, dar o start, isto é, ligar o equipamento e aguardar o tempo estipulado. Terceiro, decorrido o tempo determinado, desligar a máquina e retirar o chassi do bunker. Quarto, processar o filme, revelação. A revelação realizada em câmara escura consiste em submeter o filme a um processamento químico a fim de revelar e fixar a imagem obtida na chapa radiográfica. Quinto, verificação da qualidade da radiografia. A análise da radiografia é realizada no negatoscópio para melhor visualização. Nesta etapa, deve-se analisar as seguintes características: densidade radiográfica. Se atende aos requisitos especificados em norma técnica. A densidade é medida por densitômetros. Nitidez da imagem do EQI. A imagem do penetrômetro na radiografia deve estar visível, obedecendo aos critérios especificados em norma técnica. Existência de arranhões, mancha, etc., que invalidam o resultado do exame radiográfico. Se os itens anteriores forem atendidos, poderemos passar à análise da radiografia com o objetivo de identificar possíveis descontinuidades. Para isso, deve-se compará-la com padrões radiográficos estabelecidos em norma técnica. A última etapa é emitir o laudo do ensaio, isto é, o documento que contém o parecer técnico sobre as condições da solda. A radiografia é então arquivada para possíveis consultas futuras. Peça ensaiada, resultado pronto. É importante saber que é necessário levar em conta o decaimento da atividade do isótopo, pois isso afeta as condições do ensaio. Imagine, por exemplo, que você radiografou hoje uma solda com boa qualidade e nitidez, utilizando uma fonte nova, máxima radiação, de irídio 192, com o tempo de exposição de 6 minutos. Se daqui a 30 dias você tiver que radiografar o mesmo tipo de peça, o que você deve fazer? É necessário manter as mesmas condições do ensaio anterior. E você sabe que a meia-vida do irídio 192 é de 75 dias. Logo, após 30 dias, sua fonte terá reduzida a intensidade de emissão e, para compensar o tempo de exposição, deverá ser maior. Analise o gráfico que mostra o decaimento radioativo do irídio 192. O gráfico mostra que, em 30 dias, a emissão da fonte cai de 100% para 75%. Portanto, para descobrir qual o tempo de exposição após 30 dias, usando a mesma fonte, basta estabelecer uma relação inversamente proporcional, pois, com a diminuição da emissão da fonte, o tempo deve ser aumentado. Então, fazendo os cálculos conforme apresentado, chegamos ao tempo de 8 minutos. Portanto, para radiografar o mesmo tipo de peça, 30 dias depois, o tempo de exposição deverá ser ajustado para 8 minutos. Comparando os ensaios por raio-x e raios gama. No equipamento para raio-x, é possível gerar ondas eletromagnéticas com diversos comprimentos de onda, ajustando-se a tensão aplicada ao equipamento. Já os isótopos emitem radiações gama características do elemento emissor, isto é, cada isótopo tem sua emissão específica quanto à quantidade de energia e o comprimento da onda. A quantidade de energia emitida por um isótopo radioativo é medida em eletrovvolt. No caso dos raios-x, a emissão de radiação cessa quando se desliga o equipamento.
A fonte de raios gama, pelo contrário, emite radiações continuamente e por isso deve ser guardada numa blindagem. Não é necessário empregar energia elétrica para gerar raios gama. Portanto, eles podem ser usados em locais remotos, até mesmo onde não haja energia elétrica. Os equipamentos para gammagrafia são mais simples, têm menor custo inicial e requerem menor manutenção comparado aos de raio-x. Em geral, a gammagrafia pode ser empregada em qualquer atividade industrial em que se use os raios-x. Além disso, a gammagrafia pode ser utilizada em locais e condições em que os raios-x não sejam acessíveis. A tabela apresentada mostra a equivalência entre raios-x e raios gama. Esta tabela serve como referência para a escolha do isótopo em função da espessura da peça a ser ensaiada e das características do equipamento utilizado. Equipamento para o ensaio por raios gama. As três partes básicas que compõem os irradiadores são blindagem, mangote e comandos. A blindagem serve para absorver a radiação emitida continuamente pela fonte, mantendo a parte externa em padrões aceitáveis, determinados em normas internacionais. É geralmente fabricada de chumbo ou urânio exaurido, com estrutura externa em aço inoxidável. O mangote é o tubo por onde será conduzida a fonte radioativa da blindagem até o ponto determinado para a irradiação. Os comandos permitem o acionamento e o controle da fonte. O controle pode ser elétrico, pneumático ou, como é mais comum, manual. Por meio desses acionamentos, leva-se a fonte radioativa para fora da blindagem pelo mangote, expondo-a no local a ser realizado o ensaio. Após o tempo de exposição, a fonte é recolhida novamente à blindagem. Preparando o ensaio. Os procedimentos para gammagrafia são semelhantes aos do raio-x. Para que você possa entendê-los melhor, vamos imaginar o ensaio de uma chapa de aço soldada de topo com as seguintes dimensões: 300 mm por 250 mm por 20 mm de espessura. Considerando o reforço no cordão de solda, a nossa espessura total será de 25 mm. Antes de realizar o ensaio, são necessárias algumas atividades preparatórias. A primeira é determinar o tempo de exposição. O tempo de exposição é determinado por um gráfico específico para cada isótopo. Este gráfico correlaciona o fator de exposição com a espessura da peça e a densidade radiográfica a ser obtida, fixando alguns parâmetros, como o tipo de filme, a tela intensificadora e as condições de revelação. Entre os isótopos radioativos, o irídio, por ser metálico, pode ser fornecido em forma de pastilha, enquanto o césio só é fornecido em pó. Isso faz com que a preferência recaia sobre o irídio, quando comparado ao césio, pois em caso de acidente com a fonte, o risco de contaminação pelo pó é muito maior. Para o nosso ensaio, o isótopo escolhido será o irídio 192. Você está lembrado que a proximidade entre a fonte e o filme produz distorções na imagem e pode causar também penumbra na chapa, e que, por outro lado, o aumento da distância diminui a intensidade da fonte? Levando em consideração esses fatores, nossa fonte será colocada a 70 cm do filme, distância que tem permitido bons resultados na prática. Os melhores índices de nitidez na chapa são obtidos com densidades variando entre 1,5 e 3,5. O mais usual é determinar a densidade entre 2 e 2,5. No nosso caso, a densidade radiográfica escolhida é 2. Toda fonte tem uma documentação que acompanha desde a sua produção. No nosso exemplo, a documentação informa que a fonte está com 75 dias. Uma vez que a fonte de irídio 192 tem atividade inicial de 20.000 milicurie, é necessário determinar a atividade atual da fonte. Volte a analisar a figura. Você vai verificar que a fonte com 75 dias tem 50% de sua atividade inicial,
Portanto, a emissão da nossa fonte é de 10.000 milicurie. Observe agora a figura que correlaciona o fator de exposição à espessura da peça. Analise a curva referente à densidade igual a 2. Cruzando a espessura da peça mais o cordão de solda com o fator de exposição, constatamos que o valor do fator de exposição é 90. O fator de exposição é obtido pela fórmula apresentada, na qual A é a atividade da fonte em milicurie, T é o tempo de exposição em minutos e D é a distância fonte-filme em centímetros. Mas o que nos interessa saber é o tempo de exposição. Para descobri-lo, devemos isolar o tempo na fórmula anterior, como segue na apresentação. Portanto, no nosso exemplo, o tempo de exposição será de 44 minutos e 6 segundos. Outra providência importante, no caso de ensaio por raios gama em campo, é determinar a distância do balizamento, ou seja, a distância mínima permissível para a execução do ensaio sem acarretar riscos para a população local e para os trabalhadores. O local é isolado com cordas e cartazes claros, com o símbolo normalizado e dizeres alertando sobre o perigo de radiação. É terminantemente proibida a circulação de pessoas no local durante o ensaio. O cálculo dessa distância, feito em função de normas específicas, possibilita demarcar o local do ensaio e isolar a área de risco a fim de que ninguém se exponha à radiação. No nosso caso, de acordo com as normas específicas, vamos supor que o ensaio seja feito em um bunker de metal, aço e chumbo ou de concreto, não sendo necessária a preocupação com distância de balizamento. Finalmente, o ensaio. Definidos todos os parâmetros, passamos à montagem do ensaio, seguindo os mesmos procedimentos já vistos para o ensaio de raio-x. Montar o chassi, filme, tela intensificadora e etiqueta em câmera escura. Colocar a peça, o chassi montado, o IQI e o irradiador na posição correta. Acionar o sistema de segurança, sinalização sonora e ou luminosa. Acionar os comandos do equipamento para iniciar a exposição do tempo calculado. Recolher a fonte e o irradiador. Revelar o filme. Analisar o filme no negatoscópio. A análise da radiografia requer conhecimentos específicos e muita prática. Para ter uma ideia, veja o aspecto de uma radiografia de elementos soldados. Após a análise, emite-se o laudo técnico e arquiva-se a radiografia. E para finalizar, estude com atenção o próximo tópico que trata de um assunto de interesse geral, a proteção contra as radiações eletromagnéticas. Proteção radiológica. Você já sabe que os raios-x e gama causam danos às células do corpo humano e modificações genéticas. É importante saber quais são esses danos e conhecer as medidas básicas de segurança para evitá-los. Os danos causados pelas radiações vão desde queimaduras da epiderme a alterações no sistema sanguíneo, câncer e alterações no código genético das células. Hoje, os fenômenos radioativos já são bem conhecidos, o que tornou possível estabelecer procedimentos e normas que tornam seguro o uso da radiografia industrial. No Brasil, o órgão responsável pela determinação e execução da política de radioproteção é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Dose de radiação é a quantidade de radiação recebida ao longo do tempo. A dose máxima permissível, isto é, a quantidade de radiação aceitável tanto para o trabalhador como para a população em geral, foi estabelecida pelas normas internacionais de proteção radiológica. Os órgãos competentes estabelecem as doses máximas de radiação que um profissional da área pode receber semanalmente, em função da exposição do corpo inteiro
ou de algumas de suas partes. Como a dosagem é acumulativa e necessita de rigoroso controle, cada pessoa que trabalha com equipamento que emita radiações deve portar obrigatoriamente um dosímetro pessoal que permite constatar e controlar a exposição ao longo do tempo. Esses trabalhadores são submetidos a exames médicos regulares e o dosímetro pessoal é analisado periodicamente por órgãos especializados. Considerando uma dada intensidade da radiação, seus efeitos são mais acentuados quanto maior o tempo de exposição. Isto é o mesmo que ocorre com as radiações emitidas pelo Sol. Se você se expuser ao Sol alguns minutos todos os dias, certamente não lhe acontecerá nada prejudicial. Por outro lado, se resolver ficar tomando sol na praia no dia típico de verão, das 7 às 17 horas, com certeza os efeitos serão notados imediatamente. Em outras palavras, as doses de radiação estão sempre relacionadas com o tempo de exposição. Além do tempo de exposição, a proteção radiológica é realizada em função de mais dois fatores: blindagem e distância em relação à fonte. As fontes de radiação são confinadas em locais apropriados, de forma a garantir níveis aceitáveis de radiação no ambiente. Você já sabe que a intensidade de radiação diminui na proporção inversa do quadrado da distância. Na radiografia de campo, a distância de balizamento deve ser rigorosamente respeitada. Em recintos fechados ou com equipamentos estacionários, o local onde a peça será exposta à radiação deve ser confinado e blindado com chapas de chumbo, bunker, a fim de preservar níveis aceitáveis de radiação no ambiente. Para finalizar nosso estudo sobre END, vale reforçar a ideia de que o ensaio não exclui o outro e sim o complementa. Por isso, quando for necessário detectar descontinuidades de peças, é importante ter bem claros os pontos positivos e as limitações dos métodos existentes. O quadro apresentado vai ajudá-lo a fazer uma síntese comparativa das vantagens e desvantagens dos métodos estudados neste nosso curso.